Gente, tudo bem? Olá, hora da nossa entrevista do dia. Começamos o nosso telejornalismo local a partir de agora aqui na TV Serra Farroupilha. É muito bom estarmos juntos novamente, nos encontramos para o nosso bate-papo e vocês sabem, é sempre o espaço em que eu recebo convidados da nossa comunidade. São mais diversas as pautas que a gente trata aqui nesse segmento do telejornalismo local. Nós não queremos ser donos da verdade, longe disso, mas apenas mostrar, oportunizar que pessoas se manifestem e a gente na TV Serra dá espaço para todas as manifestações. Eu acho que não tem, eu posso pensar de uma forma, você pode pensar de outra, o entrevistado de outra forma. Acima de tudo, cabe o respeito. É a tolerância que nós temos que ter hoje em dia, que está muito em queda. Está difícil, hoje nós vemos uma onda de criticidade. É crítica por crítica e fim de papo. E não se leva a mais nada. Tem pessoas que têm o prazer em criticar para pisar, para destruir. Essa crítica não é boa. Aquela crítica que é construtiva, que te faz crescer, opa, essa é bastante legal. Então aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, no Facebook, no Instagram, no YouTube e ainda também no nosso site www.tvserra.tv. Olha o nosso convidado que está com a gente aqui hoje, meu amigo, nosso amigo, Senair Gomes da Silva, sempre muito simpático, é uma pessoa que tem um conhecimento, admiro pelo conhecimento que ele tem, porque além da área empresarial, do métier, que já foi dele e que ele carrega para a sua vida, ele também tem muito conhecimento na política, na economia, na sociedade, é uma pessoa que lê muito, que assiste muito e que acompanha, busca se informar constantemente. Senair, prazer te receber novamente aqui, bem-vindo. Obrigado pelos exagerados elogios. Não, são verídicos, são verídicos. A gente levou uma vida tranquila, normal e sempre curioso, querendo aprender cada vez mais. Uma saudação a todos que nos acompanham. É sempre um prazer voltar aqui, Leandro, e falar sobre aquilo que a gente vê no dia a dia, que eu acho que é importante. Com certeza. Senair, eu lembrei de ti nesta semana, eu tenho que partilhar esse assunto contigo. Eu estava numa instituição bancária aqui do município de Farroupilha, a qual eu também tenho uma conta bancária, e conversando com a gerente da minha conta, que me atende da minha conta, aí ela disse assim, olha, Leandro, precisamos atualizar o seu cadastro, você traz tal e tal documento, não sei o quê. Ai, pelo que eu estou vendo aqui, você tem condições, a gente tem condições de ampliar, te oferecer uma condição melhor de cheque especial. Eu disse para ela, hã? Como? Sim, você reúne condições de ter um limite maior de cheque especial, isso é muito bom. Eu disse para ela, disse, olha, muito obrigado, eu agradeço, eu já aprendi com o cheque especial. Ela ficou me olhando, mas por que assim? Eu disse, ótimo, eu disse, o cheque especial é um ótimo negócio para o banco, para a instituição financeira, mas infelizmente é um péssimo negócio para quem contrai. Mas por que isso? Olha, eu digo, o cheque especial é aquela coisa, você gasta um dinheiro que você ainda não tem, e uma hora você vai ter que colocar esse valor. Aí eu coloquei para ela bem assim, eu disse, olha, meu pai sempre dizia assim, e eu, quando desrespeitei o meu pai, não obedeci o meu pai, eu vi que eu errei também. Meu pai dizia assim, se tu tem o dinheiro, tu compra. Se tu não tem, tu espera teu dinheiro, e quando tem, tu compra. Então, o que a gente já falou do cheque especial, né? Eu não sou contra, cada um é livre, mas tem que ter cuidado, tem que ter muita cautela, porque o cheque especial te leva um dinheiro que tu não tens, ainda tu gasta algo que não tens, mas tu paga um jurinho bem grandinho, né? A diferença que você fala que a gente não tem o dinheiro, por isso existem os financiamentos de prazo suficiente para que você possa pagar sem comprometer o teu orçamento. Então, por isso, o cheque especial, a minha maior discussão com um agente financeiro foi com o presidente da FEBRABAN, o seu Troster. Federação Nacional dos Bancos. Dos bancos. O cara não era pouca coisa. E ele saiu da reunião, porque teve o azar que eu estava coordenando a reunião, era da Associação de Garantia de Crédito, na época se chamava assim, e ele estava numa ponta da mesa. Garante Serra na época, Garante Serra. E eu estava na outra ponta da mesa, mas eu era o coordenador da reunião. E eu disse, só para o senhor, ele falando que eu estava defendendo pequenas e médias empresas, como sempre fiz, e ele defendendo os bancos. E a gente tinha que montar um convênio junto com o sistema financeiro como um todo. E eu disse para ele que os bancos, via de regra,
e desafiei ele a me acompanhar, abrir conta num banco, onde o que o gerente ofereceria? Desconto de recebíveis, cheques e duplicatas, que na época se chamava duplicatas, hoje se chama boletos, né? Boletos, mas ou o termo mais técnico, recebíveis. Recebíveis. Né? E o cheque especial. Não, porque não é assim e tal. E ele ficou bravo e eu disse, se o senhor quiser fazer o teste, a gente vai pessoalmente em 5 bancos de Caxias. Se os 5, 4 pelo menos, eu garanto para o senhor que vão oferecer essas duas coisas que são os piores venenos para qualquer empresa. Então eu quero repetir. Cheque especial, desconto dos recebíveis são os piores venenos para as finanças de qualquer empresa e, no caso do cheque especial, qualquer para pessoa a pessoa também, física. sim. Por quê? Eu dou outro exemplo assim, bem claro. Quando parei as atividades da empresa, eu fui convidado por um cliente a fazer uma assessoria para ele, ver o que estava acontecendo. A gente trabalha e não sobra nada. Aí eu fiquei uma tarde, a gente tinha pedido alguns dados, e ficamos ali no caderninho dele, onde ele anotava tudo, sobrava dinheiro. No computador onde ela controlava, que era financeira mesmo, não sobrava dinheiro, faltava. Aí eu estava meio atrapalhado no fazer fechar os números, a conta. Eu disse, tu está usando cheque especial? Porque até então não tinha falado nisso, não tinha visto saldo, não tinha visto nada, era a grosso modo. Sim. Era a primeira conversa. Sim. Aí que tá um 39 mil de cheque especial. 39 mil, há 4 anos atrás, ela pagava na faixa de 5 mil e pouco de cheque especial, de juros. Juros. Que era 14 no banco, 12 no outro e 8 no outro. Tu fazia a média, dava ali, que são valores diferentes, Sim. fazia uma média ponderada, dava ali 11%. Então, de 39 mil, dava 4 e pouco. Mais isso, mais aquilo, chegava a quase 5 mil. Tem o IOF e tal. Eu emprestei para ela 120 mil e cobrei menos do que 39. São 3 vezes mais. Eu pedi para a Gabriela transferir na hora e ela ficou com 120 mil usando e com menos dinheiro ela me pagava o juro, Sim. bem menos, e começou a comprar à vista. Aí a coisa mudou. Tu deixa de pagar um juro para comprar à vista. Olha, e quando tu faz a compra à vista, tu tem condições de negociar. Negociar. Sim. Aí, então, esse é um exemplo bem claro. Quem for para entrar no cheque especial, financie o carro, venda o carro, faça qualquer coisa, menos cheque especial. O cheque especial te engole, te acaba financeiramente. É para poucos dias. Mas quem garante que alguém que está te prometendo te pagar vai te pagar em poucos dias para que você não... Não, e aí a gerente me disse assim, não, Leandro, mas eu vou abrir aqui, não tem problema. Tu só tem R$500 de limite de cheque especial. Eu disse, é muito. Numa outra instituição eu já tinha bastante, liquidei. Eu não quero, mas tu tem certeza? Depois ela disse, olha, o que tu pensou? Tu é uma pessoa de... Porque aí eu lembrei das aulas do Senair. Porque é simples fazer a conta. Aí é para poucos dias, 5 dias de cheque especial. Sim, mas 5 dias... Hoje está dando um pouquinho menos de 0,5% ao dia. Porque se fosse 15 era meio. Aí você faz a seguinte conta. Você diz 0,4 então. Dá 12%. Bota 0,3, que dá 0,3, 3,9, dá 9% ao mês. Eu não sei se está isso aí, mas que seja, 0,3. Se você pegar a 1,5, se você pegar a 4%, que é um juro altíssimo, ao mês, dá metade. Dá metade. Sim. Então, a gente tem que fazer a conta. É para poucos dias, mas mesmo no pouco dia corresponde a 30, ou a despesa. Faz a conta. A 12% ao mês te dá 0,4 ao dia. Tu usa 10 dias, dá 4%. É 4%, sim. Dá o juro de um mês todo. 4%, que hoje tu consegue contratar a menos de 4%. Sim. Financia o carro, vende o carro, se for o caso, faz qualquer... mas eu vou vender meu apartamento, no caso de uma empresa um pouco esteja mais endividada, eu vou vender meu apartamento, vai pagar aluguel, não tem problema nenhum. Tu está devendo 200 mil, tu está pagando, vou dizer que seja metade em cheque especial, tu vai pagar 12 mil por mês. Pô, com 12 mil por mês que você economiza aqui do cheque especial... 12 mil num ano tem 120 de volta. Sim. Em 2 anos tu recupera teu apartamento. Então, são essas contas. As pessoas têm que aprender a fazer contas, né? Exato. Contas. E não adianta se iludir,
porque eu vou dar a volta, Não, eu vou conseguir. E depois é o seguinte, né? Cada um tem o seu mecanismo de controle, eu também já aprendi muito com isso. Não adianta assim, ó, a gente tem que cuidar o que tu... e assim, ó, faz no computador, tem aplicativos também, mas tu tem que anotar o que tu gasta na tua vida. Eu tenho o hábito, eu vou no mercado, eu gasto lá R$39,40 no mercado, não dá para comprar mais nada, né? Eu anoto, mercado R$39,40. Gastei lá de luz, não sei o que, deu R$90, 90 de luz, isso e aquilo. Faz uma planilha. Não, mas eu guardo tudo de cabeça. Não funciona. Não funciona essa coisa. Porque aí depois tu pode ver assim, poxa, mas esse mês eu gastei demais. Onde é que está o erro? Aí tu vai ver, eu fui almoçar fora, eu fui jantar fora três sábados. Aqui eu posso cortar um. Então tu consegue mexer em cima. Isso eu aprendi com um grande administrador aqui da nossa região. Quando eu falei para o pessoal lá no Caruaru, acho que aqui tem uma comunidade aqui indo para... Carlos Barbosa, indo para Nova Sardenha. Nova Sardenha. Isso. A professora, a diretora me convidou para falar para a gurizada sobre finanças. Olha bem, eu nunca imaginei que o resultado fosse tão bom. Porque é uma coisa simples, prática, objetiva. Vocês coloquem no papel, chama o pai e a mãe para rodar da mesa hoje à noite e coloquem no papel todos os gastos de vocês no mês. Ok? Sim. Ok. Outro dia já tinha um lá, a própria irmã trabalhava comigo, e contou que ele chegou e colocaram no papel. Põe numa folha de caderno. Quanto vocês vão gastar no mês? E depois, no dia a dia, durante o mês, vai anotando o que gasta e vai comparando. Sim. Se o teu orçamento está dentro ou não. Chega no final do mês, você soma tudo o que você gastou no mês, se fechou o teu orçamento ou não. É verdade. Coloca alguma coisa de imprevistos, uns 4%, 5%, sim, depende, e segue o teu orçamento. Eu acho tão importante o orçamento como o acompanhamento dele. Com certeza. Você tem que ter um orçamento, tem que ter um norte. Tem que fazer um fluxo de caixa, na verdade é isso, né? A gente em empresas usa muito a expressão, o que é o fluxo de caixa? Entradas e saídas. Previsões de entrada, previsões de saída. Aí tu pode fazer por uma semana, por um mês, por 3 meses, são previsibilidades, mas tu tem que ter o fluxo de caixa. Daqui a pouco o que acontece? Não tem fluxo de caixa. O que aconteceu? Tu não tem dinheiro no caixa para fazer frente às tuas despesas, né? Mas eu vou receber. Mas o que tu vai receber? Ainda tu não recebeu né? É uma máxima da administração da economia, de todo mundo que fala nessa área aí, por outras palavras ou não, mas é assim. É o controle. O resumo de tudo. Se você gasta mais do que ganha, você só tem um caminho, o caminho do fracasso. Isso para mim resolve tudo. O dia que eu falei isso na universidade, em Caxias, o pessoal ficou todo assim olhando para mim meio assustado. Não, escrevam bem grande. Quem gasta mais do que ganha só tem um caminho, o caminho do fracasso. Ou você vai ganhar mais para depois gastar mais, mas sempre pensando numa reserva, essa reserva... Os lojistas que me perdoem, mas a publicidade em cima do consumo é que fez uma geração, 2 gerações, 3 gerações... Se endividarem. Sim. E entrarem nesse consumismo desenfreado. Com certeza. Já que nós estamos falando de economia, me surge aqui um assunto que eu quero te ouvir. Os números estão aí, estão sendo colocados, a gente está tendo cada vez mais novos empreendimentos via MEI, o microempreendedor individual. Muitas pessoas, eu não sou contra o MEI, ele é legal, tudo tranquilo, mas o que a gente percebe, tem pessoas que estão se desligando das atividades de seletistas de carteira assinada e estão optando, tem empresas que estão optando, até forçando, aqui em Farroupilha, tem empresas que estão forçando os funcionários a pedirem demissão, abrirem um MEI para serem contratados via MEI. Qual é a tua leitura do MEI? Ela é boa, tem que ter cuidados? O que o MEI pode trazer? Daqui a pouco ele pode acelerar um desemprego? É bom para o Brasil? Não. O problema do MEI se chama legislação. A legislação trabalhista veio apertando, fazendo o sindicalismo brasileiro foi nefasto. E explico por quê. Direitos, nada de obrigações. A empresa foi se sentindo pressionada com custos, e tem custo de tudo que a gente é, programa disso, programa daquilo, exigência disso, exigência daquilo. Criar um monstro. Para você trabalhar dentro de uma empresa, com um empregado regular,
você custa mais de 110% do teu salário, custa para a empresa. Parei um pouquinho. O MEI só custa o valor que tu combinou. Aliás, a MEI, na minha avaliação, tem que ser a ponte, tem que ser a passagem para um sistema americano de contratação. Vou dizer só um exemplo, sistema americano, mas tem outros. Nosso sistema de contratação é único no mundo, é único. A nossa CLT é de 45. Da época de Vargas. Que precisávamos dar um amparo melhor ao nosso trabalhador que era escravizado. Era, claro, os teus antepassados vieram da Itália, uma situação de penúria, e vieram para cá para ser escravo de fazendeiro, do café e assim por diante, teus antepassados. Os escravos que vieram da África vieram amarrados para cá e continuaram amarrados a um sistema que existia. A partir dali, houve a CLT, palmas para o Getúlio. O direito da mulher votar, palmas para o Getúlio. E assim vai. Tem uma série de coisas que foram criadas durante o seu governo. Isso é uma coisa. Agora, hoje, a MEI, criou-se a possibilidade de você ser um microempreendedor individual. Mas para isso é o quê? Fabricar alguma coisa, comercializar alguma coisa, uma prestação de serviço eventual. Pode, inclusive, o MEI ter até um funcionário. Além da pessoa que tem, pode contratar um funcionário. Veja bem, mas pela CLT daí. Sim. Tá, então a grande diferença é que a legislação trabalhista brasileira não entendeu ou não quis entender, porque ela perde a função. A nossa, eu já disse isso mais que uma vez, o Ministério do Trabalho hoje é inócuo, ineficiente, atrapalha, não serve para nada. Porque o que se faz? Eu venho aqui trabalhar, já falamos isso aqui, eu venho trabalhar com o seu Leandro. Quanto o senhor quer me pagar por mês? Senhor, eu posso te pagar 2 mil por mês. Fizemos um contrato, a nossa amiga assina de testemunha. Vamos fazer um contrato. Vou ganhar 2 mil por mês, eu venho aqui tantas horas para varrer a tua sala. Terminou esse meu horário, eu vou embora. É isso. Qual é a duração do nosso contrato? 6 meses. Qual é a multa? É tanto. Está tudo escrito. Para que legislação? A legislação é eu e você que vamos fazer. E tu não vai me escravizar. Porque eu não vou aceitar o que não estiver no contrato. Sim. Não é escravidão. A capacidade de entendimento das pessoas hoje, com todos os meios que existem, qualquer abuso que você cometer comigo, tem a polícia, tem tudo que é tipo de gente que me protege. Eu não preciso de um edifício cheio de pessoas que se chama Ministério do Trabalho e Companhia, ineficiente, para chegar, custa um dinheirão para todos nós, para chegar aqui para dizer aquilo que eu e você podemos resolver com uma testemunha falando do nosso lado. Ou uma câmara de arbitragem, qualquer coisa que não custe nada para a nossa sociedade. Então, o custo da legislação trabalhista e pela importância que ela tem para a sociedade é zero. Então, o MEI vai ser a ponte, porque ninguém mais vai continuar aguentando isso que está acontecendo. O empregado ganha pouco, o patrão paga muito, e onde vai a diferença? O governo leva o governo e todo o sistema. Todo o arcabouço. O arcabouço. Eu estou lendo um livro, falou em leitura, eu estou lendo Moedor de Pobres. Eu vou terminar de ler, porque não demora muito. E o senhor vai ler esse livro. Sim. E nós vamos comentar sobre ele aqui na TV. Ele é muito prático. Ele fala de todas as situações no contexto brasileiro, no sistema, que o pobre é o mais sacrificado de tudo que está aí. Sobra dinheiro para todo mundo, menos para o pobre. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta à segunda parte do programa, hoje com a presença do Senair Gomes da Silva, nosso convidado aqui nos estúdios. Fiquem ligados. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento
rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Para que cor você quer se abrir? Mergulhe em mais de 2.000 opções com souvenir e flores tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Visite nossas lojas em Flores da Cunha, Farroupilha e Caxias do Sul. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Já estamos de volta na TV Serra com a nossa entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, enfim, pautas da hora, é o nosso bate-papo e hoje aqui conosco está o Senair Gomes da Silva, que é nosso convidado para a entrevista do dia, para o espaço de hoje. Senair, quero te ouvir sobre o tabuleiro eleitoral. Nós estamos aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, vamos arredondar, pouco mais, um pouco menos, 120 dias da realização do primeiro turno. Poderá a eleição finalizar no primeiro turno, não se sabe, poderá ter segundo turno, tanto para governo do estado quanto para presidente da república, já deputado estadual, deputado federal e senador, se resolve tudo no primeiro turno. Como tu estás vendo a questão do tabuleiro eleitoral? A terceira via vai esmigalhando cada vez mais, começou povoada, mas agora o pessoal sai desse chamado campo democrático da terceira via. Nós tivemos a primeira aparição pública, foi no Rio Grande do Sul, do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin como vice, pré-candidatos ainda, né? O Bolsonaro não é candidato, ainda é pré-candidato, mas enfim, nesse cenário todo, me parece que tem uma coisa que não mudou, viu, Senair? Embora a gente tenha lá uma polarização eleitoral até o momento, né? Mas tem uma coisa que não mudou. O MDB quer estar com todos. E está. O fato que você fala em pré-campanha, é o que se fala, né, na mídia e tal, mas é pré-campanha. Pré-campanha. Isso tem inserção política. O presidente Bolsonaro está falando como candidato mesmo desde que assumiu. Há algum tempo, né? Não é de agora, não é do mês passado, né? De algum tempo. O que é as motocicletas? O que foi a como é que é? Cicliciata do Lula lá no Vale do Anhangabaú? Foi uma manifestação. Sim. Ele discursou, é um comício político. Então, vamos deixar de... As motocicletas do Bolsonaro, uma atrás da outra. Então, isso é comício. A gente montava num burro velho e até queria comer um churrasco e ouviu o político falar. Sim. Isso em qualquer época. Então, não precisa essa bobagem de falar que é pré-candidato. São candidatos, oficiais ou não, pelos seus partidos, que precisa convenção, mas são candidatos. Então, a preocupação a nível nacional, eu continuo afirmando que Lula não vai ser candidato. Eu continuo. Agora que oficializou com a Janja, num casamento de pobre, o vestidinho dela custou só 200 mil, o que tu quer? Você casamento de pobre. A Janja. Ele chamou ela em Porto Alegre de Janjinha. Janjinha, viu? Janjinha. Então, traz um copo... O Lula chama... Traz um copo de água, Janjinha. E será que era água ou é aquela que a Gleisi serviu para ele no começo de saída da prisão? Mas assim, voltando a falar sério, então... O problema é, eu não acredito que ele vai sair como candidato. Se aí há uma costura que ele está fazendo testes, o Lula não é bobo, o Lula é muito esperto, por sinal, eles estão fazendo costuras e pode ter uma surpresa muito grande desse lado aí, nessa esquerda brasileira. O fato é que a terceira via já existe desde o começo. Bolsonaro com 20, Lula com 40, segundo as pesquisas, né? E Ciro Gomes com 6, 7, 8, 10, 12, depende. Essa é a terceira. Só que ninguém vai com o Ciro porque já tem um louco. Eles não querem dois. Então, e outra, se o Ciro montasse um governo chamando uma parte do que o MDB nunca vai total. Que saudade que eu tenho do PMDB de Ulisses. Mesmo que eu não fosse um admirador do PMDB da época, mas eu admirava a combatividade desse partido e marchava unido, até as diretas já. 84. Com o PMDB do Ulisses. Uhum. Depois veio o Sarney, que era da Arena. Todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. Saiu do outro partido, que era a oposição, só tinha uma oposição. Quer dizer, o PMDB era a oposição à Arena, que a Arena era governo. Aí ele trocou de lado para ser vice do Tancredo, que numa jabuticaba brasileira entraram... O Tancredo ficou pelo caminho, né? E ele... foi presidente, é dando que se recebe, começou ali. O Lula apenas mudou a frase, em nome da governabilidade. Sim. Se é ladrão, não é? Se é ladrão, melhor ainda, vai me ensinar. O Sarney dizia, é dando que se recebe, então, né? E o Lula, em nome da governabilidade. Por quê? Em nome da governabilidade, eu posso fazer qualquer coisa, posso fazer acordo até com o diabo. Tá? Então, o que foi feito? Me ensina que eu não sei ainda. O Lula não sabia roubar, mas para roubar no sindicato é muito difícil, é pouco. Agora, ali a coisa se completou com os professores da sacanagem.
vieram, e não veio só do MDB, veio do Partido Progressista. Do PP. O que o PP foi fazer no governo do Lula, se era historicamente A Arena. a Arena? Né? Então são perguntas, o PSDB, Partido da Social Democracia, o lado dos intelectuais, não sei o quê, estão fazendo o que ali? Se jogando guerra de bugio e por trás montando isso, montando aquilo em conjunto com o Partido dos Trabalhadores. Então a gente sabe hoje com muita clareza. Aliás, a eleição do Bolsonaro abriu. A eleição do Bolsonaro, e o senhor lembra que eu estava comentando com o senhor na TV Cidade, na época, sobre a eleição, e eu fui todo de preto, que era para ter ido de amarelo. Fui de preto por quê? Porque eu estava de luto. Eu disse isso na TV naquela época. Eu nunca imaginei de chegar na frente da urna e ter que escolher entre Bolsonaro e Lula. Com tantas pessoas preparadas que o Brasil podia ter construído nesse período. Nós podíamos ter criado líderes... Na verdade foi Bolsonaro e Haddad, mas Bolsonaro e Lula, né? Sim. É o poste, ele mesmo disse. E um país que consegue eleger Lula 2 vezes e Dilma 2 vezes, ou é a máquina, ou eu tenho que colocar dúvidas na nossa cultura brasileira, nosso entendimento enquanto política. Porque tudo que vinha acontecendo já de errado na política brasileira, a gente teria que ligar um desconfiômetro e dizer, para um pouquinho. Eles se uniram lá em Brasília e nós estamos pagando uma conta muito alta. A sociedade brasileira não falava em política, trabalhava e pagava impostos. Então me parece que a eleição do Bolsonaro, deixando a mídia de lado, e foi muito bom para a sociedade brasileira, porque pensam bem, quem fiscalizava os governos Lula, Fernando Henrique, Dilma? Quem fiscalizava? Ninguém. Era em nome da governabilidade, todo mundo estava abraçado no governo. E aí veio os campeões nacionais para fornecer os caixas de campanha, né? E contratos super... Quanto custou Abreu e Lima? Só para dar uma... Né? 5 vezes mais que o orçamento. Já fala em orçamento, não é orçamento. Quanto custou as obras do Rio São Francisco até onde ela estava quando o Bolsonaro assumiu? 6 vezes mais do que o orçamento inicial. Por que isso? Porque você tinha que manter essas empresas bem gordinhas para elas se devolverem em propina. Assim que funcionou. A Petrobras quase foi quebrada. Não foi pela compra de Pasadena que perdemos um caminhão de dinheiro. Não foi só pelas indenizações aos acionistas americanos, que foi mais um caminhão de dinheiro. Não. Foi também porque a roubalheira de José Roberto Costa e não sei mais quem, os diretores, que eles não roubavam só para eles roubavam para o caixa do partido. Ou você acha que aquelas malas, aqueles pichulecos lá era para quem? Todo mundo botava a mão. Sim, a gente sabe. Então, isso abriu que a imprensa ficou contra esse governo e começou a fiscalizar. Todas as mamatas que foram cortadas por este governo ficaram contra e estão fiscalizando. O Congresso Nacional levantou alguma lebre quanto a tudo que aconteceu em governos passados? Não, o Congresso estava fechado, quieto, junto com eles. Foi o Bolsonaro assumir e, num primeiro momento, não fez conchavo, agora está com o Centrão lá dentro. Mas, assim, num primeiro momento, quando pensam em fazer alguma coisa errada, eles chegam tudo em cima e não deixam fazer. É isso que eu quero. Palmas para eles. Eu não estou condenando o que o Congresso está fazendo, o que a oposição está fazendo. Eu estou elogiando. Nós precisávamos ter isso no passado. E temos que ter no futuro. Independente se é o Lula ou ele, tem que continuar o jeito que está. Porque, historicamente, nos últimos 14, 15, 16 anos, não teve oposição. Agora tem. E isso tem que ser louvado. Se é através da mídia, ou se é através do Congresso, o Congresso é pago para isso. Até porque o Sarney, na verdade, quando o Sarney assume o governo em 85, após a morte do Tancredo Neves, ele coloca todo mundo na mesa, né? É aquela teoria, me ajuda que eu te ajudo. Exato. É isso. É dando que se recebe. Foi franciscano, né? E depois com o ex-presidente Lula, então, também se aprofundou. Eu acho que teve fazendo uma leitura aí, teve um momento que teve uma turbulência com a Dilma, que ela não conseguiu entrar 100% nesse diálogo com o Congresso. Levou a pior, né? Aí explica tudo. Né? Ela não tinha jogo de cintura, não sabia, ela não sabia da missa metade. E o Lula não abraçou
porque o Lula ficou muito choroso porque ela bateu na mesa e foi ela de novo quando era a vez dele, Sim, conforme sim. combinado. Mas isso ainda mais tarde a história vai contar a verdade, né? Está muito nebuloso ainda. Uns dizem que foi assim, outros dizem que não foi. Mas o fato da atualidade é que a Simone Tebet... A Simone deslancha ou vai ter dificuldade? Vai ficar por aí. Vai patinar. Ficar por aí, porque quem é do Lula é do Lula. Se botar o poste, vai ficar lá. Aqueles 30% não muda voto. Esquece. Os 20 e tanto, ou 30 do Bolsonaro, não muda voto. Segundo as pesquisas, eu acho que é um pouco diferente, mas tudo bem. Estou indo pelas pesquisas. Vamos pelas pesquisas. Vamos pelas pesquisas. Aqueles que vestiram o verde e amarelo e continuam, por uma série de razões, acreditando num Brasil diferente, não vai mudar o voto. Sobrou para quem? O Ciro Gomes continua com 5 a 10% dele, não vai mudar disso. Porque aquele eleitorado Ciro Gomes, da pancada, tipo o Bolsonaro, os dois dividem o campo ideológico, mas o comportamento é igual. Então a Simone não decola como os outros não estão decolando. Não tem como. Primeiro, o PSDB poderá ir junto com ela colocando o Leite de vice. Isso é uma coisa, poderá. Mas eles estão fazendo muita exigência. Ou o Tasso Gereissati. Mas o Tasso acho que está fora. Sim. Eu acho que ele vai optar, ele mesmo como um cara experiente, hoje o candidato para acompanhar ela é Eduardo Leite. Começa a marcar presença, é isso, né? E ele tem o público dele também. Sim. Aqueles 3, 4% da população brasileira, 2 pontos, não sei, já declarado do time dele, esses caras vão tudo com ele. Sim, sim. Isso é natural. Sim. Então, e ele tem muito voto aqui no Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite é um dos ex-governadores mais populares hoje. Olha, se ele for ao governo do estado, tem grandes chances de faturar o governo, hein? Ele só tem um adversário forte no Rio Grande do Sul que se chama Onyx Lorenzoni. Forte. Sim. Esse cara é forte. É muitos anos que ele trabalha com essa ideia de ser governador. O Luiz Carlos Reis? Não. Não? Não, o Luiz Carlos Reis... Tu acha que o Luiz Carlos Reis corre o risco de ficar fora até do segundo turno? Aqui no Rio Grande do Sul? É. Sim. Ou vai ele ou vai o Onyx. Sim. O problema do Luiz Carlos é um cara trabalhador, ele trabalhou pelo porto, pelo aeroporto, ele fez muita coisa, ele viajou muito para o Rio Grande do Sul. Só que ele queimou o filme também, porque ele fez muito voto para senador, ele procura fazer um bom trabalho para o Rio Grande do Sul, mas ele tem um Hamilton Mourão, que não é gaúcho, mas veio para cá, e ele tem uma imagem, ele tem o respeito da sociedade gaúcha. O Mourão vai fazer muito voto, não sei se elege, mas vai ficar ali a briga. Eu acho que o Lazier não se elege. Não, difícil. Ana Amélia também não. Eu acho que tudo... Comenta-se a possibilidade, está para ser definido agora, final de semana, nos próximos dias, do ex-governador José Ivo Sartori concorrer ao Senado. Não acredito. Acho difícil. Não acredito. Acho difícil. Se entrar no jogo, acho difícil ser eleito também. Não, acho que a vaga está muito bem encaminhada, está muito bem sinalizada para o atual vice-presidente da República. É uma vaga só essa eleição. Exato. Né? Eu me arrisco a dizer que conheço mais ou menos bem o José Ivo Sartori, o popular gringo. Eu duvido que ele vai a senador. Ele só iria numa conjunção de esforços de todos os partidos para dizer: Sartori, vem que é a tua vez. Sim. O Rigoto seria mais candidato do que o Rigoto vai a deputado federal. Aqui? Sim. E se elege. Elege. O Sartori está na hora de botar o pijama e ficar em casa. Fez o que tinha que fazer, deixou mais anos pavimentado para o Eduardo fazer um bom governo, e fez um bom governo, no resumo da coisa, fez. Ele aproveitou um momento bom da pandemia e pagou as contas. Tudo isso vai ser explicado mais tarde. Mas o fato é que ele usou esse dinheiro para o bem, para pagar a folha que estava atrasada. Deixa eu puxar a brasa agora bem para o nosso assado, Farroupilha. Nós recentemente tivemos aí os primeiros 500 dias da nova administração, Fabiano e Jonas Tomazini, Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini. Já passaram os 500 dias, houve repercussões na imprensa aqui local, na Rádio Espaço também, os vereadores falando e a grande maioria dos vereadores criticando a gestão Fabiano e Jonas Tomazini. O Senair, cidadão de Farroupilha, que leitura faz? A leitura é pelo que se escuta, porque eu agora na minha caverna, com esses frios, né, comendo pinhão assado, comendo pinhão cozido,
e ao redor do fogo. Então a gente não sai na rua, não caminha, não conversa com as pessoas. Mas o que se escuta de A, B, C ou D é que é até inclusive gente do próprio partido do Fabiano criticando a atual administração. Não sei se ficou fora do cargo, também não vou fazer essa leitura agora, porque muitas vezes tu ajuda a eleger, um governante para levar alguma vantagem administrativamente falando. Muitas vezes. E tem muitas pessoas em todos os governos que passaram por esse processo. É um processo de seleção. Me ajuda que eu te dou a boquinha. Esse é o processo de seleção na política. Mas as críticas não vêm só do correligionário desgostoso, vêm da população como um todo. Tem alguns exemplos que eu vi que eu fiquei preocupado. Realmente não está bem, não vai bem. Secretário daqui, secretário dali, talvez seja impeachmentada uma secretária, que eu não sei quem é. Alguma coisa está errada na história toda. Alguma coisa vem dando errado. Se o planejamento foi esse, está sendo mal executado. Eu não sei. Não saberia te dizer porque eu não estou lá. Faltam obras na tua visão? O governo tem que ter mais obras? Eu vejo que a cidade, num primeiro momento, até ela deu uma melhorada e depois foi caindo de novo. A cidade não está legal. A gente vê o conjunto da obra. O que aconteceu de novo em 500 dias? O que melhorou? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Melhorou para quem? Tá? Então a gente percebe que os últimos meses com o Pedroso, a cidade estava andando. A gente percebia, não enxergava quem não quis, não enxergou quem não quis. Agora, a cidade estava num movimento legal. E agora há na minha visão, uma certa paralisia. Paralisia na cidade. Sim. A gente vê, eu te dou um exemplo que me preocupa. Você testemunha que eu estou há 30 anos em Farroupilha, desde que você veio para cá, eu sempre falo em trazer empresas para cá, certo? Sim. Um cidadão me procurou dizendo que ele não consegue água para terminar a sua obra lá no Burati. Eu te pergunto, mas eu fiz o discurso de agradecimento ao seu Paulo Roberto Dalzocchio, então prefeito, porque perfuraram um poço artesiano no Burati e nós fizemos uma associação de moradores e ligamos a água. Sim. Essa empresa gasta menos do que qualquer morador, porque é só para os banheiros e tal, uma coisa assim bem só de logística, certo. Não vai usar água para nada. Não quiseram ligar. Falaram com a prefeitura, mas se sou eu, alguém da Prefeitura do Desenvolvimento Econômico, chega na orelha do presidente da associação e diz, mas qual é o problema? Porque para a empresa não se liga mais, mas por que não liga? Tu entende? Então, eu te pergunto, como é que eu vou convidar um amigo lá de Santa Catarina, de repente, ele diz, Senaíra, eu gostaria de montar uma empresinha lá no Burati, porque eu tenho isso e isso para fornecer para vocês. Tá, mas não tem água. É a mesma coisa para ele, não tem água e não tem luz, ou coisa parecida. Uhum. Né? É um componente... A prefeitura imprescindível. A prefeitura tem que entrar no circuito. E se não tiver jeito, é em campo, é dinheiro público. O poço foi perfurado com dinheiro da Prefeitura Municipal de Farroupilha, dinheiro de todos os farroupilenses. Agora, eu sou da associação. Eu aluguei o espaço, mas a água fui eu que ajudei a ligar, está lá, ele paga água todo mês. E um dia que eu esqueci a torneira aberta, eu paguei R$800 de água. A água do poço artesiano, mas eu paguei, eu esqueci aberto. Sim. Meu contador girou. Então, Leandro, eu acho que essas coisas é obrigação da prefeitura ir lá e dar um jeito nisso. Tem que resolver isso. Não pode continuar assim. Porque não é só essa empresa, tem mais empresas que vão querer se instalar e não vão ter água. Senaíra, obrigado pela tua presença mais uma vez. Preciso encerrar o programa, é sempre muito bom. A gente ficaria aqui conversando por muito tempo, é sempre muito bom te ouvir. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos, até a próxima. Gente, muito obrigado. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. A gente se vê aqui na nossa TV Serra.